Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Em linha comigo hoje, o presidente do CODEVAT, o Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, Luciano Moresco. Bom dia, Luciano, tudo bem? Bom dia, Bruna, tudo bem? Uma manhã de sexta-feira, como comentamos, mais uma sexta-feira, de dias que estão andando rápido, mas é isso, a vida está numa dinâmica que a gente precisa acompanhar. Uma saudação a todos os teus ouvintes também nessa manhã. Passando rápido e sempre com muitas demandas, certo? Verdade, a gente parece que nunca consegue vencer a pauta das demandas. Luciano, sobre o plano plurianual do governo federal, tem sido pauta nos últimos dias, né? Governador Eduardo Leite esteve em Brasília defendendo pautas do Estado e claro que o Vale do Taquari não ia ser diferente, não ia ficar de fora. Também fez algum planejamento, encaminhou algumas demandas? Sem dúvida, na realidade nós estamos vivendo uma experiência nova, tá? A nível de governo federal, que é a possibilidade de que a sociedade civil, de que entidades, de que o próprio cidadão possa interagir e apresentar propostas para serem inseridas, avaliadas, discutidas e inseridas no planejamento que o governo federal faz, e para isso se dá o nome de plano plurianual, que trabalha projetos e planejamentos para os próximos 4 anos, 2024 e 2027. Então, assim que nós tivemos conhecimento dessa possibilidade, a região começou a se estruturar através das suas entidades. O CODEVAT, naturalmente, por todo seu conhecimento e expertise com as consultas populares aqui do Rio Grande do Sul, a partir do orçamento do Estado, também se organizou, conseguiu trazer para o Vale do Taquari uma das 5 audiências públicas que foram organizadas a partir da Assembleia Legislativa. Então, nós não ficamos de fora disso. Já as propostas que nós apresentamos, e aqui eu não quero dizer o CODEVAT, não, que a região apresentou, porque houve a participação de outras entidades da sociedade civil. São propostas que já constam lá do Planejamento Estratégico de Desenvolvimento do Vale do Taquari. E eu começo falando da que foi uma das mais debatidas nos grupos e também na audiência pública, que é a perspectiva de se trazer para o Rio Grande do Sul investimentos em ferrovias. Tá? Para tu ter uma ideia, Bruna e ouvintes, a malha ferroviária do Brasil, hoje em 2023, ela é menor do que se tinha há 120 anos atrás. No início do século, nós tínhamos mais de 30 mil quilômetros de ferrovias. Atualmente, 120 anos depois, nós temos em torno de 28 mil, 29 mil quilômetros de ferrovias e 25 a 30% dessa malha ferroviária subutilizada ou não utilizada. Ou seja, nós andamos na contramão do desenvolvimento mundial, porque grandes volumes de carga, especialmente grandes volumes em grandes distâncias, a indicação toda, a questão econômica, a questão segurança, ela é feita no mundo através de trens, de ferrovias. Então nós queremos o que com a proposta que apresentamos e que foi a mais votada? De que a gente possa ter para os próximos 4 anos recursos do governo federal, seja do Ministério dos Transportes, seja do Desenvolvimento Regional, isso a gente vai trabalhar tecnicamente no segundo momento, mas alocados para que, e a nossa principal indicação foi de que haja a extensão da Ferrovia Norte-Sul, que tem seu traçado original previsto para chegar a Chapecó, não chegou ainda, mas está sendo executado para chegar a Chapecó, agora com o atual governo fazendo mais aportes de recursos, colocando mais recursos para avançar rapidamente essa obra, e que esse ramal ferroviário se estenda pelo menos até Passo Fundo no primeiro momento, porque Passo Fundo já é no Planalto aqui do Rio Grande do Sul, no Planalto Médio, e já é muito próximo à nossa região. E além do que, de Passo Fundo aqui para a região, inclusive para outras regiões do estado, já existe uma malha ferroviária, que precisa de investimentos para ser recuperada, mas já existe e aí facilitaria que a gente se colocasse numa condição de acessar outras regiões do Brasil através das ferrovias. Me corrija se eu estiver enganada, Luciano, mas isso também está de acordo com o planejamento estratégico de vocês, que já vem pensando num futuro, nas estratégias que podem ser alternativas às nossas rodovias.
Sem dúvida, isso está debatido no planejamento estratégico do CODEVAT há vários anos. Inclusive, nós estamos agora concluindo o processo de atualização do nosso PED, assim que a gente chama, Plano Estratégico de Desenvolvimento. A gente está na 5ª fase, trabalhando com a Secretaria de Planejamento do Estado. A própria Univates nos dá um suporte técnico nesse trabalho de atualização. E está lá, sim, há já alguns anos, lançada essa ideia de que a gente precisa de investimentos em ferrovias. O segundo projeto também é meio que nesse sentido, mas pensando então nas hidrovias. Sim, e também tem a ver com essa questão de infraestrutura, logística, para que também, e é importante dizer que tanto as ferrovias quanto as hidrovias, Bruna, já estão sendo faladas pelo governo como setores que receberão grandes investimentos. Se fala do PAC 3, que terão recursos importantes. Então, as nossas demandas, aquilo que nós levantamos como região, que dialoga com o nosso planejamento estratégico, o governo também já sinaliza. Então, estamos vivendo um grande momento para, de fato, materializar essas propostas e receber investimentos. E a nossa perspectiva é de que haja investimentos tanto no Rio Jacuí quanto no Taquari, porque o Taquari desemboca no Jacuí, depois Lagoa dos Patos e Oceano Atlântico, a Rio Grande, né? Que a gente possa, de fato, ter investimentos para fazer dragagem, inclusive, recentemente teve um anúncio de investimentos na faixa de 80 milhões para melhorias na eclusa de Bom Retiro, que é super importante para que a gente dê navegabilidade para todo esse trajeto do Rio Taquari. E o terceiro investimento? O terceiro investimento é que dialoga com energia sustentável, com meio ambiente, e também uma demanda para o desenvolvimento regional, e também está lá previsto no planejamento do CODEVAT, que é a questão de transformar resíduos, dejetos, seja da criação de animais, seja da industrialização da proteína animal e de outras questões da indústria que acabam tendo resíduos, e esses resíduos deixem de ser um passivo ambiental e se transformem num ativo econômico. Como? Com usinas de biogás, e esse gás depois se transformando em energia ou até em hidrogênio verde, que é algo que tem sido falado muito. Ainda é um tema que merece mais aprofundamento, mas é algo também que dialoga com o que o governo tem falado no sentido de investir recursos e em projetos que trabalhem em energia limpa, qualificação do meio ambiente, porque muito do dejeto, às vezes, produzido numa granja de suínos acaba indo para as lavouras e é o melhor destino que tem, mas às vezes colocado lá, dá uma chuva na sequência e parte desse dejeto acaba migrando lá para dentro dos nossos rios, arroios, e por fim acaba chegando no Rio Taquari, que é uma das nossas, se não a principal fonte de vida da região, inclusive o que nos batiza como região, né? 3 propostas importantíssimas para a nossa região que já são debatidas há algum tempo, e essa é a primeira vez, Luciano, que vocês têm a oportunidade de participar, de sugerir propostas para o plano plurianual? Do governo federal, sim. E eu até não vou usar a expressão lamento, mas eu fiquei um pouco decepcionado porque eu imaginei que o governo do estado ia abrir essa perspectiva também aqui a nível de estado, mas não aconteceu. Então o PPA estadual deve estar indo para a Assembleia, se já não foi, tá? E não se abriu à sociedade gaúcha a possibilidade também de discutir e apontar propostas para o investimento dos recursos do Estado, porque o PPA que nós discutimos é o PPA do governo federal, que é onde está o maior volume de recursos, sim. Mas como nós já trabalhamos parte do orçamento anual via consulta popular, e aqui é uma crítica, sim, porque ela vem sendo diminuída ao longo dos últimos anos, a própria atenção que o governo do estado tem dado para os Coredes em todo o estado. Eu participo mensalmente do Fórum dos Coredes com os presidentes dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, e assim um certo desânimo por parte dos presidentes dos Coredes, porque a gente não consegue ter do governo do estado, e isso não é de um governo específico, os últimos governos não têm dado a importância que os Coredes têm para suas regiões. Então, poderia ter acontecido isso a nível de estado também, mas infelizmente não aconteceu. Mas a nível de governo federal, que é onde está o grosso dos recursos, abriu-se essa oportunidade, e eu espero que a gente tenha também oportunidade para discutir, porque é importante dizer, isso é um pouco técnico e daqui a pouco os ouvintes não conseguem ter toda a percepção disso. Mas são 3 leis que discutem o orçamento, seja do país, do estado ou do município, que é o PPA, que
que é uma legislação que tu vota no primeiro ano de uma gestão e vale para os próximos 4, ou seja, 3 da tua gestão e o primeiro da gestão seguinte. E isso acontece a nível de estado e também de município. Depois tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que coloca ali mais especificamente qual é a tua proposição de investimentos para o ano seguinte. E depois tem a lei orçamentária, onde tu esmiuça com todos os detalhes, efetivamente, onde vão ser alocados os recursos. Então, existem ferramentas para a sociedade participar, mas a gente percebe que não há um estímulo por parte dos governos para que isso aconteça. Pelo menos agora o governo federal sinalizou e abriu isso a nível do IPPA. Eu espero que ele também abra, pelo menos parcialmente, a possibilidade que a gente discuta a LDO e também a lei orçamentária. E eu queria também trazer uma informação que é muito importante, que acho que, de certa forma, nós como região temos uma certa vantagem, talvez, mas é uma vantagem totalmente lícita, totalmente legal. O relator do PPA federal é o deputado Elvino Bongás, deputado do Rio Grande do Sul, com a qual a gente tem na região uma grande relação, foi um dos deputados federais mais votados. Ele é do Partido dos Trabalhadores, e eu, há 10 dias atrás, participei do encontro em Teutônia, onde ele estava, e fui especialmente para falar com ele sobre o PPA, e se nós teríamos com ele uma oportunidade, ele sendo relator, e quem acompanha um pouco o mundo político sabe a importância que um relator, especificamente no Congresso Federal, tem em relação ao projeto que ele está tratando. Então nós falamos com ele, ele abriu a possibilidade, porque o governo federal manda agora, até final de outubro, o PPA para o Congresso. Aí o Congresso vai discutir. Então a nossa perspectiva é que a gente tenha, no final de setembro, início de outubro, uma reunião na região com o deputado Elvino Bongás, relator do PPA, apresente a ele as nossas propostas, ele já deverá ter elas, mas a gente vai justificar pessoalmente para ele, talvez essa seja a nossa vantagem, de poder ter esse diálogo pessoal, a importância das propostas que o Vale elencou como prioridades de investimentos do governo federal nos próximos 4 anos. Luciano, você fez a relação antes governo federal, governo do estado, agora citando também a importância do representante gaúcho como relator, e nós temos vários representantes do Vale do Taquari no governo do estado, alguns até no governo federal. Como é que é essa relação de contato? Porque a gente pensa que tendo representantes daqui nesses locais, isso facilitaria para a gente. Tem sido assim ou não? Olha, Bruna, teve uma grande discussão no ano passado, alguns órgãos de imprensa trabalharam bem esse assunto, e isso é um elogio que eu quero fazer à imprensa, porque a imprensa tem sido extremamente importante. Às vezes, os governos estabelecidos não permitem discutir assuntos ou avançar em temas importantes, e a imprensa tem ocupado esse espaço, que não seria somente dela, deveria ser dela também, mas deveria ser especialmente dos governos, num contexto de democracia, né? Mas a imprensa tem cumprido bem esse trabalho. E se discutiu ali atrás, no ano passado, a importância de ter um representante do Vale na Assembleia Legislativa. Primeiro, nós já tivemos em vários momentos representantes do Estado na Assembleia Legislativa. Alguns deles não se reelegeram, então a gente poderia avaliar, não se reelegeram porque o trabalho não foi bom, porque a comunicação do seu gabinete não foi boa, porque as pautas não conseguiram avançar. Bom, essa é uma questão que cada um tem que fazer a sua análise. Aí nós tivemos um momento como agora que a gente não tem diretamente um deputado estadual do Vale do Taquari, mas nós temos do Vale do Taquari, inclusive de Teutônia, pessoas no segundo escalão, no primeiro escalão do governo, ex-prefeitos no primeiro escalão, ex-prefeitos no segundo escalão, mas infelizmente isso é uma avaliação minha, tu está fazendo uma pergunta para o Luciano, e eu na condição de presidente do Codevate vou dizer, infelizmente essa relação que esses representantes do Vale, estando dentro do governo, não tem representado um grande canal de diálogo. Nós estamos discutindo há vários anos, pelo menos há 3 anos, de forma muito efetiva, a questão das concessões de rodovias. Eu já tive a oportunidade da entrevista para ti 2 ou 3 vezes nesse tempo. Tá? Nós recebemos a promessa lá, já indo para o final do período eleitoral do ano passado, quando houve a suspensão do leilão que levaria as nossas rodovias para concessão privada, e nós não somos contra pedágios, já superou essa discussão, mas nós recebemos a promessa de todos os candidatos, inclusive do que se reelegeu, de que seria aberto o diálogo. No início do ano nós nos reunimos com o novo secretário de parcerias que cuida da parte das concessões. Ele nos disse, o diálogo será reaberto, há um compromisso do governo. E nós estamos há 7, 8 meses esperando um momento para retomar o diálogo, e isso não aconteceu. E a informação que nós temos é que esse assunto agora só será tratado
no início de 2024, porque no primeiro semestre de 2024 a concessão terá sido resolvida. Ou seja, até lá a gente não discute, até lá a gente não vê as demandas que os municípios têm. Para 30 anos, será que nós não temos que prever alguns viadutos para acessar alguns municípios que estão crescendo? Por exemplo, Teutônia teve um grande crescimento populacional, é uma região que se desenvolve muito. Encantado que a minha cidade também, especialmente com a questão turismo, o fluxo de pessoas cada vez maior. Não vai se conseguir discutir isso ao longo desse ano para as obras que vão ter que ser pensadas e projetadas para 30 anos. Nós não estamos discutindo uma concessão de 2 anos. Nós estamos discutindo uma concessão de 30 anos. Então fica aqui meu pedido, se algum representante, alguém que conheça representantes do governo do estado na região, por favor, nos ouçam, retomem o diálogo. Já que a gente fala tanto em democracia, democracia é ouvir o povo, ouvir as entidades. Senão é conversa para boi dormir. Desculpa o meu desabafo, mas a gente tem feito tanto esforço, tanta reunião, infelizmente tem falado, uma fala que vai e não tem retorno. Luciano, já que você citou rodovias, a gente falava do PPA do governo federal, a não possibilidade de ser ouvido também pelo governo estadual no PPA. Traça pra gente um panorama geral dos assuntos que o Codevate está envolvido nesse momento. Pois bem, uma das principais funções do Codevate que os Coredes cumprem é executar a consulta popular, tá? Que é aquilo que o governo do estado disponibiliza uma pequena parte, bem pequena parte do seu orçamento anual, para que as regiões discutam a aplicação. Então, assim, nós temos demandas decididas em anos passados que ainda não foram cumpridas, recursos que não foram repassados para os municípios, tá? Na consulta popular do ano passado, nós tivemos 2 projetos aprovados que dividiram para a região, imagina, para a região inteira, R$1,5 milhão. Alguém pode dizer, mas R$1,5 milhão é bastante. Mas tu pensar em projetos regionais, é muito pouco, tá? Mas vamos lá, nós conseguimos então cacifar 2 projetos, tá? Um que fala com uma das propostas, inclusive, do PPA, um que trata da questão de desenvolver todo um estudo e um projeto para a questão de transformar resíduos e dejetos em energia, tá? Então isso está sendo discutido, a montagem do projeto junto com o governo, de forma lenta, mas está sendo discutida, e será aportado, isso o compromisso, um compromisso legal, tá? Passou por lei isso, de que 750 e alguns milhões, desculpa, 750 e isso, em torno de 750 mil reais vão ser aportados para esse projeto. E os outros 750 mil vão ser divididos para 4 municípios, que foram os que tiveram proporcionalmente o maior número de participantes da consulta popular, para a questão de reservação de água, conservação de solo, na área da agricultura, tá? Então, essas são as questões a nível de consulta popular. Afora isso, um dos principais temas que, quando eu assumi lá o Codevate, já vinha sendo pauta do Codevate, na época já conduzido pela presidente Cíntia Agostini, que fez um trabalho exuberante ao longo dos últimos anos à frente do Codevate, e todas as equipes, as pessoas que se envolvem, entidades que participam do Codevate, na questão da energia no meio rural, especialmente. Nós tínhamos graves problemas. Tu deve lembrar, ali muito próximo a Teutônia, aquela situação que envolveu moradores, agricultores do interior do município de Colinas, imigrantes que ficaram 4, 5 dias sem energia, perderam produção, perderam uma série de situações. Nós conseguimos mobilizar o Ministério Público do Estado, botamos na mesma mesa a RGE, a GERDS e várias entidades, e conseguimos grandes investimentos por parte especialmente da RGE. Ainda não se tem o mundo ideal, mas se melhorou muito. Isso é um trabalho muito efetivo do Codevate. Uma outra questão que eu já falei, que tem sido pauta direta, a questão das concessões. Nós queremos participar de um projeto que seja um projeto que permita o desenvolvimento, que permita as obras necessárias de segurança, de mobilidade nas cidades, nas rodovias, e que também não seja extremamente pesado e salgado para somente parte da comunidade do Vale do Taquari, porque há 25 anos, uma pequena parte do Vale, a gente estima que em torno de 20% dos usuários e motoristas do Vale do Taquari pagam os pedágios das rodovias estaduais, sendo que 100% se utiliza das obras. A gente quer que mais usuários contribuam com isso e que o custo da tarifa fique mais acessível a todos. Então essa tem sido uma essas questões mais importantes debatidas, afora todas as atualizações que a gente tem feito nos planejamentos, nos projetos, e também olhando agora para o Vale com essa nova vocação turística e questões que a gente precisa avançar com relação a ela também.
Luciano, agradecendo a tua participação e disponibilidade de conversar com a gente nessa manhã, deixa um espaço para as tuas considerações finais e aproveito também para agradecer todo o empenho de vocês e a equipe envolvida no Codevate por batalhar pelas demandas do Vale do Taquari. Bruna, eu quero agradecer mais uma vez o espaço que você, a Rádio Tirol, tem nos oportunizado aí para falar com a população que são os ouvintes, né? A região de abrangência, a gente sabe que tem uma grande região de abrangência. Eu tenho feito esse agradecimento aos outros meios de comunicação regionais também, que sempre nos abrem espaços e que se diga, a gente não paga para vocês divulgarem isso, vocês fazem um trabalho de relevância e sem cobrar, porque o Codevate não tem recursos nem para isso, tá? Ainda de vez em quando alguém me pede, tá, mas tu continua no Codevate, o salário deve ser bom. O salário é ótimo. É zero, inclusive o meu deslocamento eu pago do meu bolso. Tá dentro daquelas coisas que na vida a gente se envolve por querer ajudar, por entender que pode contribuir. E eu não sou o único no Vale, a gente vai ter milhares de pessoas que se envolvem ou numa entidade, ou num clube, ou numa associação e fazem isso de forma voluntária. Então, também aproveitar para saudar as pessoas que têm esse espírito voluntário e esse espírito coletivo. E assim, ó, às vezes a gente acaba falando rápido porque o assunto é extenso, muita coisa. Mas eu queria só fazer um chamamento. Todas as câmaras de vereadores da região, todas as prefeituras, têm suas leis orçamentárias que são levadas para o executivo, monta isso, manda para a Câmara discute, todos obrigatoriamente têm audiências públicas. Então fica o meu pedido, que a população procure se inteirar um pouco mais dos assuntos, participe das sessões dos seus poderes legislativos. Não é porque eu elegi um vereador que eu dei carta branca para ele fazer o que ele quiser há 4 anos. Se envolvam, a sociedade tem que se envolver, democracia é isso, é a participação do povo nas questões do seu município, do seu estado e do seu país. Então, especialmente quando se discute orçamento, se mobilizem, vão lá, conversem com o seu vereador, levem a sua proposta, tentem colocar ela dentro da legislação que vai discutir o orçamento, porque você terá mais força depois para cobrar a execução desses projetos. Então, o meu pedido é pela maior participação da sociedade naquilo que, de certa forma, lhe atinge diretamente. Muito obrigada, bom final de semana. Eu que agradeço, um grande abraço.